Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio aqui do nosso Community Playbook, o podcast que traz ensinamentos e cases reais, atuais e futuros de comunidade. Meu nome é Jane, eu sou host do podcast de hoje, e comigo, Caio, facilitando esse encontro. Olá, e bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora que você estiver nos ouvindo. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. A gente tá muito emocionada assim, com o que a gente vai trazer aqui hoje. É difícil conseguir uma hora na agenda dessa mulher maravilhosa. Sou emocionada, real. Eu tinha que escolher entre ela vir ou a gente almoçar juntas, né? E eu falei, vamos. Ela tem muita coisa para ensinar pra gente, então eu abro mão do meu almoço para apresentar para vocês. Caroline Dalmolin, Strategic Partner hoje, né, no Google, mas assim, colega pessoal há 5 anos, acho que a gente se encontrou no primeiro Happy Hour em São Paulo, quando eu vim para cá trabalhar com comunidades na Bossa. Acompanha há anos, tem várias fotos no Hacktown, nos eventos do ecossistema. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje, agradeço demais a participação. Hoje a gente não tem, né, um tema, basicamente, que vai endossar aqui o nosso encontro, a comunidade de tecnologia, né, mas a trajetória da Carol, que passou em grandes empresas, IBM, Meta, Google, da mentoria para mulheres em tecnologia, então acho que nossa fundamentação aqui vão ser comunidade de tecnologia, as pessoas que envolvem essas comunidades. Mas não vou te apresentar, né? Queria que você apresentasse, dá um oi pro pessoal e a gente começa esse papo. Fechado. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada por não almoçar e aceitar a gente tomar uma aguinha. Amém. Né? Se alimentar de conteúdo ao invés de comer. Bom, gente, tudo bem? Eu me chamo Caroline. Eu tenho aí um pouquinho dessa trajetória que a Jane acabou de comentar. Mas, em resumo da ópera, acho que estou aqui para compartilhar todos os lados bons, ruins, acertos e muitos erros que eu tive na minha carreira, especialmente no que tange a gestão de comunidades, estando numa empresa de tecnologia e gerindo comunidades, que eu acho que tem um quê importante ali para a gente sempre definir, porque estando numa empresa pequena é uma coisa, estando numa grande empresa que tem várias coisas, politicagem, burocracia, são outros 500. Então vai ser bem legal a gente falar sobre isso hoje. Sim, uma hora vai ser pouco. Realmente é muito diferente, né? Vocês duas já estão falando da sua trajetória, não sei o quê. Conta pra gente um pouco, então, Carol, da sua trajetória. Como que você caiu nesse mundo de comunidades e por onde você passou e as comunidades que você geriu de lá até aqui. Legal. Então, assim, contando um pouquinho de mim, eu sou nascida em Joinville, Santa Catarina. Fiz faculdade na Federal de Santa Catarina, fiz administração. E me formei e passei no trainee da IBM, que era um trainee, inclusive, diferentão, assim. Era um trainee que a gente começava lá em Nova York. Olha. Então, eu comecei lá, na sede. E era um trainee rápido, de 3 meses. Depois eu fui efetivada e passei a trabalhar na IBM aqui em São Paulo. Durante a minha trajetória na IBM, eu acho que eu caí no mundo de comunidades meio sem querer, porque, fun fact, o meu trainee era de RH. E era a única coisa que eu não queria era trabalhar no RH. Socorro! Mas era o único trainee que tinha oportunidade de ir pra fora. Eu falei, é esse. Vamos lá. E era o único que eu tinha passado também, vamos falar a verdade. Tentei vários, não passava. Falei assim, esse aqui da IBM, sei lá, RH, mas vamos, bora. E foi legal porque, assim, eu vi que eu não gostava mesmo do RH. Socorro. Morria de inveja dos meus coleguinhas que amavam. Eles, nossa, isso aqui é muito irado. E eu falava assim, gente, eu só quero sair daqui, socorro. E daí, encontrei a Renata Zanuto, por conta de um projeto que eu fiz, que a gente acho que vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto, mas eu fiz um projeto com o CTO da IBM, a gente tentou praticamente refletir o que seria uma aceleração de startups, mas na verdade uma aceleração de pessoas. Então daí que o negócio se conectou. E eu gostei muito desse mundo. Então acabei conseguindo transferir para a área que na época a gente chamava de, acho que era ecosystem, partnerships, uma coisa do tipo. E era a área justamente que a IBM tinha para tratar com developers e startups. Daí que entrou o mundo das comunidades e depois eu conto mais sobre isso. Gente, o que esse programa da IBM tá fazendo em RH? Agora eu tô aqui... Não, né? A gente vai falar o que uma coisa tem a ver, o que tem a ver com CRE. Depois de 2 anos e meio da IBM, surgiu uma vaga no Facebook, né? Ainda se chamava Facebook na época. E um grande colega meu da IBM tinha acabado de ir para lá.
E daí ele me mostrou a vaga, eu lembro que foi até antes dela ser exposta no mercado. Ele falou, e aí, o que você acha? Eu falei assim, eu acho que tem meu nome e meu sobrenome. Dele, eu também acho. Ele assim, posso fazer o referral para vaga? Você vai ter que passar pelo processo, como todas as pessoas, mas eu acho que você tem bastante fit, eu acho que você pode passar. E daí fiz o processo, passei, em 2018 entrei na Meta, e eu entrei justamente para gerenciar todos os programas de developers e startups que a Meta tinha daí para a América Latina, né? Na IBM era Brasil, na Meta fui para gerenciar a parte toda da região. Fiquei trabalhando com comunidades, lancei muitos do que a gente chamava de developer circles, que eram as comunidades de developers da Meta. Também podemos falar mais sobre isso hoje no episódio. Também lancei vários programas de aceleração de startups, então abria não só no Brasil, mas fazia parceria em vários hubs da América Latina, então Startup Chile, vários. No México tinham 2, então a gente tinha parceiros aí espalhados pela região, e no Brasil a gente tinha um espaço que era a Estação REC, né, que ainda existe, que fica na Avenida Paulista, e que daí tínhamos alguns parceiros lá. Seguindo dali eu fui para produto, comecei a sair um pouquinho do meio de comunidades, startups e developers, que era o long tail, que a gente chama, um trabalho muito mais de evangelização. E fui para parceiros um pouco mais maduros, um pouco maiores. Foi ali que eu virei gerente de pessoas também, então eu tinha um time que reportava para mim, um time bem multidisciplinar, diverso, porque tinha gente de várias regiões aqui, países, do México, Argentina, tinha pessoas no Brasil. Então foi bem interessante, acho que ali que a Carol, mentora, começou a aparecer também, uma pessoa que começou a estudar muito sobre como gerenciar pessoas, sobre como que funciona a carreira em tecnologia, em empresas extremamente complexas e políticas, que parece que não é, mas é muito político. Grande, né? Eu acho que o problema é da gente que a gente pensa, mas não, é tudo tão cool. É tudo muito cool, é tudo muito legal, tem muito respeito, acho que tem uma evolução muito grande quando a gente fala de funcionário e carreira, mas a gente não vai falar sobre o termo política. Ele não é uma coisa ruim. Não. Ele é extremamente importante. Às vezes a gente tem uma questão, né, por tudo que a gente vive no mundo, de que política é ruim. Não é ruim. Mas então fiquei lá mais 2 anos e meio, então somaram-se aí 5 anos de Meta. No final da minha carreira na Meta, vamos dizer assim, quando o Facebook virou Meta, o nome da empresa, né, shiftou, eu recebi um desafio que era liderar tudo que tangia a evangelização do metaverso na região. E daí o meu quê de comunidade voltou. Porque a gente não tinha o óculos de realidade virtual disponível no Brasil, então a gente tinha que falar de metaverso, mas só no âmbito de realidade aumentada, que eram os filtros que vão morrer, né? No Instagram. Gente, como é que faz dessa agora, parte. gente? Eu lembro Tanto de eu que o pessoal testando o primeiro desenvolvendo. filtro. A gente tinha uma agência parceira que desenvolveu o primeiro filtro. Porque lembra que o primeiro foi da Kylie Jenner. E eles eram todos feitos pelo Instagram. Quando a gente começou a abrir para que agências... Primeiro eram agências, depois pessoas podiam entrar no alfa, no beta. E criadores, né, de comunidades poderem criar seus próprios filtros. Isso foi 2018, se eu não me engano. Eu lembro eu era a única menina do time... E a gente estava fazendo um filtro para a Anitta. Então, os 2 primeiros filtros que foram lançados pro Brasil foi um da Anitta e um do Ronaldinho Gaúcho. Que aleatório. Que é aleatório, né? Acho que era uma questão de quantidade de seguidores e tal. E também os artistas queriam. E o da Anitta, como eu era menina, era um filtro de maquiagem. Então, eu brinco que a Anitta me conhece. Porque ela recebia os meus videozinhos por meio da agência que agenciava ela. De tipo, esse aqui vai ser o seu filtro. Você apertava aqui, aparecia um chapeuzinho. Apertava aqui, mudava a cor do batom. Então, esse é o fun fact ali daquele começo. Daí, no final da carreira, por conta de toda essa trajetória de filtros, eu acabei liderando essa parte. Foi muito legal. Cresci muito, deu muita visibilidade pro meu trabalho. E daí veio o layoff da Meta, né? Os fatídicos layoffs, porque não foram só um, foram alguns. E eu acabei saindo no layoff de maio do ano passado. E daí o meu chão caiu, assim, né? A gente que entrou em techs naquela época áurea, não que não seja mais áurea, mas assim, é muito diferente, era um outro momento. Vocês lembram, né? Era assim, welcome to the family. This is now your family.
E você, tipo assim, era a sua vida. Ninguém, assim, não era Carol mais. Era a Caroline Dalmolin Metal, né? Tipo, não existia mais só eu. Eu era parte daquele negócio. E que eu acho que a gente aprendeu muito, assim, com esses layoffs que tiveram. Quem saiu nos layoffs aprendeu muito a, tipo... Tá, isso aqui é uma empresa, você é uma pessoa, você não é essa empresa. Então, para mim, precisei desse corte do cordão umbilical mesmo para eu entender quem que eu era além da empresa. 3 meses depois, entrei no Google, que é a empresa que eu trabalho hoje. Então, hoje eu trabalho com parceiros de plataformas de e-commerce que fazem integração com o Google Ads. E a gente ajuda todos os lojistas deles a trabalharem com o Google de uma forma muito mais facilitada. Então, eu trabalho não com o usuário final, mas eu trabalho com quem faz a tecnologia para a gente garantir que a gente está sempre ajudando o negócio ali funcionar perfeitamente. Foi menos curto do que eu imaginava, mas já trouxe uns spoilers aí do que a gente vai falar hoje. Encerrar agora. Acabou. Jamais imaginei que a gente ia falar do Ronaldinho Gaúcho nesse podcast. E da Anitta, ó. Um beijo pra Anitta. Você tá ouvindo a gente, liga. Mas, bom, vamos então entrando num pouquinho, né? Pra você ir trazendo alguns hacks pra gente aqui nesse playbook. Perfeito. Começou a IBM, né? Foi... 10... é triste falar de tempo, né? 2016 eu entrei na área de comunidades da IBM. Exato. Então, era um auge, né? A pessoa ainda estava entendendo, era startups sendo formadas, Vale do Silício ali, todo mundo com investimento, tudo... O ecossistema de inovação estava muito pulsante, né? Bons tempos, saudades. E aí, como você disse, caiu de paraquedas aí, né? Agora eu já fiquei mais surpresa ainda por ser um programa liderado ali por RH, né? Pensei mais em produto, tecnologia. Como que era esse programa, né? O que a IBM estava querendo com isso? Era uma estratégia de go-to-market? Era uma estratégia dos CTOs usarem a tecnologia? Era aperfeiçoar a tecnologia? Era um programa para startups? Não, deixa eu te contar tudo. O programa de startups, do jeito que ele operava, já existia, tá? Então, deixa ele lá quietinho. Já existia o programa de créditos, de cloud, da IBM. Isso. Aquilo ali estava lá, já era a Renata, já era a Flavinha. O pessoal ali já... Segura eles lá. Como é que eu entrei nessa história? Eu, como RH, eu trabalhava na área de sucessão da liderança. Então, o meu papel era garantir que, se o CTO morresse amanhã, ou se ele decidisse ir para a concorrência amanhã, que a gente tinha alguém pronto para assumir a posição dele. Meu Deus! Então, eu trabalhava com todos os layers, especialmente da top liderança, para não preparar, porque quem era eu para preparar, mas assim, para garantir que a gente tinha pessoas ali já preparadas para assumir. Que é muito legal, tá? Que as empresas tinham que continuar fazendo isso hoje, porque eu acho que o negócio é tão aleatório hoje em dia. Eu não sei o quanto isso ainda é bem programado. Mas lá era extremamente programado. Então, até para você saber, poxa, essa pessoa está realmente pronta? Ela tem as certificações necessárias? E corte. Eu fazia isso só para a área de tecnologia. Então, pro CTO para baixo. Então, eu peguei aquela camada e eu trabalhava junto com ele. Então, a gente tinha reuniões semanais. Lembra que a IBM foi a precursora de inteligência artificial. Sim. Com o Watson e tudo mais. O Watson estava bombando em 2015, 2016. Então, a ideia era como que a gente prepara esses profissionais que estão em níveis altíssimos de liderança, ainda não são CTOs, mas são diretores ou estão para se tornar diretores, para que eles possam começar a entender da nova tecnologia. Porque a IBM não só estava adentrando o mundo de inteligência artificial, como ela estava saindo de uma empresa que era 100% focada em hardware, data center, aquelas coisas monstruosas, servidores, para começar a se posicionar no mundo de cloud. Porque a Microsoft já estava bombando em cloud, a Amazon já estava bombando em cloud, o Google estava começando a dar seus passos em cloud. Então, a ideia era como que a gente treina esses funcionários que estão ali... E assim, gente, estou falando de funcionários que tinham 40 anos de casa, tá? E ainda tinha que prepará-los para assumir uma liderança maior. Então, assim, eu não tô Esquece falando... o mainframe, agora é cloud. Eu não estou falando de gente, assim, da nossa geração. Eu tô falando de pessoas de gerações, assim, que têm seus 60 anos, seus 70 anos. A empresa que as pessoas entravam e faziam carreira, né? Sempre. Então, assim, tinha toda essa lida também.
Então, a brilhante ideia que eu e o CEO tivemos, e algumas outras pessoas envolvidas, foi... Falamos com o time de startups, a gente falou, será que a gente não podia? Sabe como a gente acelera negócios? Será que a gente não tem como acelerar pessoas? E daí foi quando a gente falou com a Startup Farm, que era um grande parceiro já do pessoal ali, da rede, do pessoal de ecossistema. E falamos, será que a gente poderia entrar... E a gente não tinha budget, tá? Óbvio, nunca tem. E daí eu falei, será que a gente pode entrar como ouvinte? Tipo, eles falaram, não, então sexta-feira, acho que era sexta-feira, sempre tem pitch day. Todas as startups têm que fazer o pitch semanalmente, utilizando os aprendizados que elas tiveram naquela semana e aplicando no pitch. Então, se elas tiveram sobre design, o pitch vai ter que estar melhorado, não vai poder ser aquele PPT horroroso. Então, assim, eles iam aplicando a cada semana e evoluindo, né? Era uma receitinha de bolo. Então, o pessoal participava e a gente começou a fazer, acho que era nas quintas, a gente tinha um módulo só para eles. Então, eles tinham que falar como é que eu vou apresentar inteligência artificial e cloud para os clientes. Então, eles, no final de cada um dos 10, a gente acelerou 10 pessoas, cada um dos 10 tinha o seu pitch final. E eram 10 todos internos. Todos internos, todos internos. Só que ficaram super amigos dos empreendedores. De repente, a gente tava... Acho que a gente dava crédito Perdeu de todos eles cloud. pra virarem CTOs das startups. Então, pior que não. Mas assim, eu acho que foi legal porque a gente... Agora eu lembrei, a gente já dava... Eu tinha uma parceria já do time de ecossistema da IBM com a Farm. Então, a gente ajudava. Então, o nosso moeda de troca era a galera ajudando os empreendedores a mexerem na tecnologia. Super legal. Acho que essa junção de gerações também foi muito especial. E eu acabei gostando muito disso. E vi com a Rê se tinha uma vaga e tal. A gente conseguiu fazer a minha movimentação. Então, eu saí do RH e fui para o ecossistema. E dali que a história toda continua, que acho que foi meu trabalho ali de mais tempo, que foi o que me preparou para a Meta também, né? Se eu não tivesse ido para essa área, talvez nunca teria ido para a Meta, talvez nunca estaria no Google. Então, como as coisas, né, acontecem, a gente tem que ouvir um pouquinho. Com certeza. Aquela vozinha ali que... Não, eu sei que faz 5 anos que eu conheço essa mulher, eu nunca tinha entendido como você tinha parado na Meta, né? Agora tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Vamos falar um pouco mais desse processo de transição também, então, né? Que você contou um pouco da Meta, né? Do Facebook na época, que tinha o Dev Circles. Queria entender como foi essa transição para você, né? Tinha uma coisa completamente interna na IBM, aí você passou para uma outra área, depois você foi para a Meta, num papel completamente mais de evangelização, de lidar com o público externo, de pessoas desenvolvedoras de software, né? Queria entender um pouco como foi esse processo para você de começar a lidar com perfis de membros, quais as diferenças que você viu entre esses perfis de membros entre um programa e outro. E queria saber um pouco mais sobre como funcionava esse programa, agora tendo um olhar um pouco mais de dentro de quem estava coordenando, né? A gente já teve um episódio que a gente falou com uma pessoa que ela participava. Agora a gente quer saber um pouco de como era do lado de dentro, né? E como foi lidar com os perfis de tecnologia ali dentro do Dev Circles. Então, só para contextualizar, saí, né, de IBM, tô indo para Meta, com uma missão parecida. Porque na IBM, depois que eu entrei na área realmente do ecossistema, que eu fiquei daí mais 1 ano e meio, eu fazia algo muito parecido com o que eu fazia na Meta, focava mais em startup, tinha uma outra pessoa que focava mais em devs. Eu acho que fui uma grande intraempreendedora, assim, na IBM eu inventei um tal de Quarta Tech, que a gente fazia live no Facebook toda quarta-feira. Eu e um cara maravilhoso, chamava Sérgio, chama ainda, né? Sérgio Gama, que era um mega conhecedor de produto e da tecnologia, e eu muito mais com a pegada de community manager, liderando ali, como se fosse o nosso podcast, mas era uma live no Facebook, né? Em 2016. Era live no Face, não tinha nem live no Instagram. E daí, enfim, eu acho que aquilo também chamou bastante atenção. Quando eu fui pra Meta, gente, foi muito interessante. Por quê? Eu cheguei e daí me falaram, olha, temos aqui já uma pessoa que saiu, que liderava Américas, digamos assim, todas as comunidades. Daí eu fui entender, essa pessoa nem português falava. Eu falei, meu Deus do céu. Sensacional. E a gente tem que lembrar que a gente está num país em que, poxa, as pessoas não falam inglês. Tipo, a gente tem uma barreira ainda, tá cada vez melhor, mas a gente tem uma barreira grande, né? Então, poxa, você é uma empresa gringa, você traz ali, quer construir uma comunidade, mas você traz uma pessoa que é americana para vir construir a comunidade no Brasil, é muito difícil do negócio engrenar. Sim. Então, eu acho que quando eu cheguei na Meta, a gente tinha poucos Dev Circles já instituídos. A gente tinha o de São Paulo, a gente tinha um em Campinas,
A gente tinha um no México e acho que era isso. Talvez um em... Não sei. Vamos dizer que era isso. E daí meu papel era, literalmente, Carol, eu tinha meta de abrir as comunidades. E depois, ao abri-las, eu tinha meta de quantidade de meetups e participação dos meetups. Então, como a gente falava de um negócio que era investimento de muito longo prazo, é muito difícil a gente metrificar, quantificar o valor. E aquilo até hoje eu acho que eu quebraria minha cabeça, porque, beleza, você pode tentar ver do tipo, a partir dos meetups, será que as pessoas estão adotando mais as tecnologias? Porque lembra que eu não estava falando de, olha, post na rede social. Não, a gente estava falando de APIs, SDKs, bibliotecas de tecnologia, Sim. que eram a base, digamos assim, o back tecnológico de tudo que acontecia. Então, no final das contas, a gente tinha muito essa preocupação de, tipo, como que a gente vai medir se realmente o que a gente está fazendo está sendo efetivo. Então, a gente tenta medir com alguma, né, pessoas, participação, eventos e tudo mais. Mas se o evento realmente valeu, a gente daí também mandava uma pesquisa de satisfação no final. Então, era bem desafiador. Eu acho que o mais engraçado, assim, que eu acho que foi o melhor, assim, é que eu tinha metas de abrir os hubs também. Então, ao ponto que eu também tinha que abrir Developer Circles, eu também tinha que abrir hubs de startups. Você falou que era mais de um programa, eu até ia perguntar. Eu tinha Dev Circles e eu tinha um negócio que não era um nome específico, mas que eu tinha que fazer parcerias com hubs locais. Então, como a gente já tinha em São Paulo, no Brasil a gente estava meio que covered, porque era um hub muito grande. Estação REC não era só o meu time, era o time de policy e tudo mais. Daí, beleza, vamos abrir no Chile, Startup Chile. Daí você tem que ir lá. E assim, você tem que ir lá, você tem que falar com o arquiteto, você tem que... Porque você tem que construir um espaço que seja Facebook-like. E daí a mesma coisa a gente fez no México. No México a gente tinha 2, a gente tinha um mais focado para developers e um mais focado para empreendedorismo. Daí em Porto Rico a gente tinha daí já não fui mais eu que abri, daí já tinha um time que trabalhava comigo. Sei, legal. Mas então tiveram esses 2 aspectos. O que era interessante? Dinheiro não era um problema. Isso sempre ajuda. O Developer Circles, assim, a galera tinha uma grana que podia usar por meetup. Assim, swag, né? Os brindes, assim, ilimitados. Eu acho que o que pega, assim... Por que eu acho que deu muito certo no começo também? A gente tinha um líder global que acreditava muito em comunidade. Só que a gente sabe hoje, né? A gente sabe o quanto que é difícil você provar o valor no curto prazo. É muito difícil provar o valor de uma comunidade no curto prazo. Porque é muito investimento. Se você quer fazer um negócio bem feito, não adianta. Tipo assim, na época ainda pré-pandemia... você tem que dar comida, você tem que ter swag, você tem que ter pessoas que dão conteúdo legal, e às vezes essas pessoas vão cobrar para estar lá para dar esse conteúdo. A gente chegava, eu lembro que uma vez eu quis fazer um evento só para mulheres, eu cheguei a pagar os Ubers delas. Porque a gente começa daí a descobrir por que as pessoas não estão indo. Ou por que só tem homem, pensando que era tecnologia. Daí a gente começa a pensar, e se eu fizer um só para mulheres? Eu tinha uma pessoa que era a Dev Circle Lead lá de... esqueci o nome do país. Guatemala. Ela era lá da Guatemala. E ela tinha... Lá era muito mais barato, então o dólar rendia muito, assim. Mas ela tinha pessoas que ficavam cuidando das filhas ou dos filhos das mulheres para que elas pudessem participar do... Já tinha uma creche. E, tipo, de novo... Maravilhoso, né? Ela tinha budget para isso, eu dividi o budget exatamente para todos os leads. E eles podiam usar, assim, logicamente comprovando como que eles pagaram as coisas. Mas ela prestava contas, mas assim... Carol, aqui eu tinha 2 pessoas para cuidar dos filhos das mulheres para elas poderem participar. Porque a gente esquece do porquê que mulher não vai nesses eventos, né? Sim. Então, poxa, eu moro na periferia... E eu fico mega insegura de voltar 11 horas, meia-noite para casa de ônibus, de trem. Então, não, beleza, vamos pagar os Ubers. Porque eu tenho filho. Então, vamos pagar alguém para cuidar dos filhos. De novo, que bom se fosse sempre assim, né? Infelizmente, não é mais o caso hoje. Mas eu acho que aquilo ali funcionou muito por conta de ter um líder ali dentro que acreditava muito. Eu acho que quando aquele líder saiu, a gente começou naturalmente a ter...
menos visibilidade daquele trabalho. Eu acho que cada vez mais a gente era cobrado, né? Pra tipo, beleza, como que eu calculo o retorno ao investimento? Não tá errado, gente. Não tá errado. Tá mesmo, não. Eu acho que tá certíssimo, inclusive. Tipo assim, beleza, eu tô investindo um monte nesses meetups, eu tô investindo um monte. Como que a gente metrifica? Como que a gente garante que eles estão realmente trazendo resultado? Que o CTO que participa do meu meetup vai voltar para sua empresa e dizer, poxa, por que a gente não integra os chatbots na época, né, de Messenger? Porque eu acho que faltou ali até maturidade do meu lado de startar projetos estratégicos que eu conseguisse traquear que eles vieram de um meetup. Então, talvez esses projetos estavam acontecendo, mas já saía do meu alcance, eu não sabia que, na verdade, foi o porquê aquele cara que hoje é CTO foi num meetup e levou essa mensagem para dentro de casa e fez o negócio acontecer. Sim. Então, eu acho que a gente pecou muito nessa época, porque o dinheiro estava acontecendo, a gente tinha incentivo da empresa. Eu acho que faltou um pouquinho pensar lá na frente, do tipo, e se eu não tivesse dinheiro? Como que eu provo o valor disso? Então, foi meio juvenil, assim, da minha parte, sabe? Mas eu acho que também, neste caso em específico, ou em alguns casos semelhantes como esse, né? É uma metrificação que realmente é muito difícil, né? Porque é um evento que ele é extremamente descentralizado, capilarizado, que vai afetar pessoas que eventualmente vão recomendar dentro de uma empresa que muitas vezes você não vai conseguir fazer essa conexão, né? Eu acho que isso é uma coisa muito doida, assim, que... Fazendo até um paralelo desse mundo de comunidades, talvez, com o de marketing, né? Porque hoje em dia eu acho que tem muito essa questão da metrificação, de a gente saber exatamente de onde veio, não sei o quê. Mas algumas vezes não vai ter como, né? E eu acho que, fazendo o paralelo com o marketing que eu citei, é igual quando a empresa lançava uma campanha no intervalo do Jornal Nacional. Putz, aumentou a venda. Eu vou saber se foi exatamente por conta disso ou qualquer outra coisa que aconteceu ali que fez as pessoas saberem? Não vou, mas a gente tá acreditando que vai. E eu acho que algumas vezes comunidade, principalmente quando ela é super descentralizada, capilarizada desse jeito, é uma crença, né? Você acreditar que isso Exato, e assim, aconteceu. eu não tava lá, né? Então, assim, a gente tinha a estrutura de Developer Circles, leads. Então, cada comunidade tinha um líder. E esse líder, em teoria, tinha essas responsabilidades de mapear nome, e-mail, da onde que estavam vindo, quantas pessoas eram. Mas dali para eu dizer, olha, você precisa ter essa visão de dono e ver se essa galera tá fazendo um projeto depois... Tipo, não vai, gente. Não vai. São voluntários. Tipo assim, a pessoa faz aquilo por amor. Eu não posso exigir demais. Sim. E isso também é muito desafiador. Porque uma coisa é se você tem uma pessoa que você tá pagando para fazer um negócio. A outra coisa é se você tem... Eu tinha, no final dali do mundo do Dev Circles, eu acho que a gente tinha 18 ou 20 Dev Circles em Latam. Eu tinha que gerenciar os 20, tipo... Numa perspectiva bem por cima, mas eu precisava garantir que o negócio estava funcionando. Sim. E como? E esse povo também se desmotiva. Esse povo também trabalha. Aquelas pessoas eram também CTOs de empresas, tinham 1000 coisas na agenda para resolver que pagavam o salário deles. Então, era muito desafiador, assim, você mantê-los motivados. Porque também, às vezes, a empresa mudava a diretriz. Eu preciso que eles falem desse tema. Daí eles têm que estudar sobre o tema, eles têm que buscar speakers do tema. Eles têm que fazer todas as imagens, tipo, divulgar... Gente, era muita coisa. Hoje eu olho pra trás e falo assim, como que a gente conseguiu fazer isso? Porque assim, hoje em dia ninguém mais ia querer fazer. Nada, lançaram não tendência, né? Primeiro, acho que veio depois do GDG, foi, né? foi bem foi bem inspired by, né? Creative Morning, CMX, todo mundo faz o modelo de chapter. E, né, ó, se você está ouvindo Carol e foi afetado por algum Dev Circles... Vamos traquear agora que você implantou uma tecnologia da Meta, porque você conheceu o Dev Circles. O próprio aquecimento, né? Quando você entrou tinha 3, saiu tinha 18. Né? A awareness, pelo menos, foi impactado. Agora, né? Como você provava aqui, isso do ROI, né? Era... Mas bons tempos, né? O programa de aceleração de startups era a mesma coisa, né? Como que traqueava essa comunidade? Ela é bem desafiadora. E eu sempre falo, né? A Meta... Facebook, quando vira Meta, né? Eu lembro que você teve um pivô ali, né? Você foi trabalhar a realidade aumentada, as questões do Instagram. A gente perdeu a referência da Carol no Dev Circle, sabe?
Mas nesse momento foi muito importante, eu acho que para o mercado de comunidades. Não sei se foi esse líder que saiu aí, né? Que eu falei, olha, pode ter... Quem que impactou, né, a mudança de missão da Meta? Que ela sai do feed, sai do Facebook, né, do feed, vira Meta, né? Vai pro metaverso, as tecnologias. E essa missão muda para possibilitar que comunidades sejam criadas, né? E pessoas que essas comunidades vão mudar o mundo, vão se aproximar. Então, ela sai do mundo amplo e conectado para comunidades que se conectam ali. Eu uso sempre essa referência porque eu acho que foi o momento, né, dessa mudança onde cria-se o botão na página da empresa, criar minha comunidade. E toda empresa começa agora a ter a sua comunidade, né? Conta pra gente como que era, eu queria estar lá dentro. Tinha essa comunidade interna que, né, você falou assim, o jeito Meta, né, Family, tinha Dev Circles, tinha o programa de startups. Como que a Meta esperava esses relacionamentos? Por que ela tinha essa visão de comunidade? Você consegue dar Tinha um time, community. Tipo, tinha um time de community que tinha um VP global, topíssimo de community. Então, assim, a comunidade, ela era, por muito tempo, ela foi o centro da existência do Facebook. Lembrando do Facebook ali nos seus primórdios, se a gente tem um livro que chama... depois eu passo para vocês. Mas é um livro sobre a história do Facebook. Eu acho que foi até o livro que inspirou o filme The Social Network. Só que ele fala de uma forma bem detalhada de como que aquelas features foram adicionadas, o porquê, as crenças do Mark e depois da Sheryl, né? Quando entra, ela vem do Google e vai lá pro Facebook, seu braço direito do Mark. E a comunidade, ela sempre foi parte da essência da empresa. Então, nada mais natural do que isso se refletir também para a forma como a empresa fazia negócios. Comunidade era extremamente importante. A empresa, para você ter uma noção, exatamente como a gente via o Facebook, existia um Facebook interno, que é o Workplace, que é um produto que era vendido também, então, sem nada confidencial sendo compartilhado aqui. Ainda é, né? Ainda é, eu acho, Sim, são sim. E a gente já estava treinado, né? Nosso cérebro já estava treinado a trabalhar com comunidades. Então, a gente tinha comunidades do tipo Dogs at Facebook. Então, todo mundo que gostava de cachorrinho podia entrar nessa comunidade que a gente ficava postando foto de cachorrinho. Moms at Facebook. Todo mundo que era mãe ou queria ser mãe podia entrar nessa comunidade para falar sobre o tema. Então, a empresa operava dessa forma, então nada mais natural do que operar dessa forma externamente. Eu acho que o que pegou ali foi uma mudança natural do mercado. Acho que a Meta ela também é uma empresa que está sempre acompanhando o mercado. Então, não foi só a Meta que parou. Eu acho que grandes empresas começaram a shiftar um pouquinho. Vocês podem me falar até melhor do que estava acontecendo no mercado, porque eu estava ali dentro da Meta. Eu vivi outra Mas realidade. eu acho que era um movimento natural. Então, a empresa foi seguindo esse movimento natural. E muito por questão de falta de conseguir metrificar algumas coisas. Eu acho que as empresas, elas fazem comunidades por 2 motivos. Para evangelizar o seu produto, a sua tecnologia, a mensagem que ela quer passar em escala e de uma forma, por forma de influenciar as pessoas. E o outro é por PR, né? Então, assim, mostrar para o mundo que ela faz bem para o mundo. Porque tem muitos questionamentos para grandes empresas, especialmente quando elas são tão escaláveis, assim, do tipo, você tem um faturamento gigantesco. O que você está fazendo de bom para o mundo para justificar esse faturamento gigantesco, visto que talvez você não tem tantos funcionários assim. Então, existe uma preocupação de todas as empresas, né? De mostrar o que elas estão fazendo. Elas são máquinas gigantescas que operam a nossa vida praticamente. E elas estão sempre preocupadas em dar esse give back de uma forma bastante intencional. E tá tudo certo, porque é assim que funciona, né? Eu acho que muitas vezes foi ali um negócio que, poxa, esse give back segue acontecendo. Essas empresas ainda têm comunidades e trabalhos com comunidades, mas eu acho que saiu um pouquinho do centro e foi mais para algo, né, um dos pilares, talvez, não necessariamente o centro.
Muito bom saber de dentro, né? Depois a gente pega o nome do livro também para dar referência. Sim. E aí teve desse momento que você foi cuidar do pessoal de VR, né? De realidade aumentada. E era outra comunidade. Tinha um evento também, Tinham que eu pessoas lembro. do DevC, então, olha que engraçado. Muitos dos... Até quando eu fui abrir o DevC no Rio de Janeiro, essa comunidade já naturalmente era bem focada em realidade aumentada. Então, foi uma das primeiras Que legal. comunidades ali que já estavam bem temáticas, assim, sabe? E a gente tinha algumas mais temáticas que as outras, dependendo da região, tipo mensageria, Messenger, né? Porque a gente ainda não falava de WhatsApp, a gente falava só de Messenger. Era muito forte no México, então na cidade do México, em Monterrey. E daí aqui no Rio, era uma galera criadora. Acho que tem muito essa pegada do Rio, ter sido sempre o centro, né? Você tem a Globo lá, você tem muito das grandes agências de mídia, de publicidade que nasceram lá. Então, isso fez parte da essência da comunidade desde o começo. Não diferente quando a gente foi trabalhar de novo, né? Quando eu fui pro Metaverso, precisava de comunidade, eu utilizei muito da galera do Rio para me ajudar a entender, o que tá hot aí? Quem que são as pessoas que estão fazendo isso acontecer? Então, a gente também fez, acho que o meu trabalho de mais orgulho quando eu estava na Meta, nessa época de Metaverso, que eu fiz junto com várias pessoas, foi o RAP, Realidade Aumentada na Pele, que é quando a gente trouxe a comunidade negra brasileira para aprender. Então, a gente deu um banho de loja da forma mais escalável que a gente conseguia, dando webinários, conteúdos, pedindo para eles fazerem as certificações. E a gente fez um concurso dos filtros. Então, que filtros que também ficassem bem na comunidade negra, porque muitas das pessoas reclamavam do tipo, esse filtro me deixa acinzentado e tudo mais. Então, eu inclusive estava ali muito mais para falar o que vocês precisam de mim, porque eu não tenho esse lugar de fala, mas foi muito legal fazer parte disso e deu um rebuliço legal na empresa, assim, pra gente olhar o metaverso de uma forma muito mais community driven, muito mais social, pra gente entender que, tipo, esse negócio aqui tá bem lá na frente. Como que a gente começa a desenvolver o nosso Brasilzão, a realidade, não só a bolha, pra estar pronto para esse futuro. Então, acho que foi meu último momento, assim, comunidades, que foi também um dos melhores projetos. Lindo, muito bonito. Muito legal. E agora no Google você está liderando essa estratégia mais para parceiros, né, do Google Brasil. Eu queria saber, né, imagino que isso deve ter uma escala gigantesca, porque assim, Google para negócios no Brasil é uma coisa muito grande, é tudo, exatamente. Tudo. Hoje em dia na internet você não está no Google, você está perdido, né? E eu queria entender, né, o que você considera de estratégia de comunidade para isso? Se tem um viés meio de community-led aí e como você vê que essas estratégias podem impactar nessa aquisição e retenção desses parceiros? Então, no Google hoje, eu faço algo bem diferente do que eu fazia antes. Então, eu tenho 2, 3 parceiros, dependendo, que são fixos meus, que são plataformas de e-commerce, que a gente chama de Store Builders. Então, são plataformas que ajudam pessoas que querem ter o seu negócio na internet a fazer a sua lojinha online, a gerenciar as suas vendas, logística, pagamento, tudo que tange alguém que quer ter uma loja online. Esses meus parceiros proporcionam uma plataforma para eles. O meu chapeuzinho de community, essa experiência, acho que ela anda comigo em todos os lugares que eu for, né? Ela faz parte da minha essência, da minha história. Então, sempre que possível, eu tento aplicar alguma coisa interessante. Não posso dar spoilers, mas a gente vai lançar uma nova plataforma de integração com a gente. E essa plataforma é muito próxima de influencers do mundo de e-commerce. Então, pela primeira vez, a gente vai fazer um lançamento físico, pessoalmente, com essas influencers lá no escritório. A gente vai conversar sobre empreendedorismo feminino. Que legal. Então, eu já estou dando a minha pimentinha ali para a gente garantir que vai ser só mulheres, que a gente vai trazê-las. São mulheres extremamente influenciadoras do mundo de e-commerce. Que é tão legal, porque assim... De novo, a gente está falando de comunidade, querendo ou não. Por mais que eu tenha parceiros, tenha plataforma, eu tenho que trazer receita e tudo mais. Mas se a gente for olhar os clientes dos meus parceiros, são muitas vezes pessoas que
estão buscando ganhar um dinheiro, assim, tipo, o que eu posso vender? Será que eu faço um dropshipping? Será que eu compro uns negócios lá na China e revendo aqui, faço o meu website? Então, a gente busca, de alguma forma, sempre estar pensando nesse end user e entender como que a gente pode ajudar essas pessoas a crescer, de alguma forma. Vendendo os produtos deles de uma forma muito simplificada. Então, minha preocupação é sempre fazer com que Google seja muito fácil para eles. Então, eu trabalho muito próximo desses meus parceiros para a gente garantir que tanto o produto quanto a educação desses lojistas esteja sempre funcionando super bem. A gente tem lojistas gigantescos que têm um GMV enorme, mas a gente tem quem está começando. E a gente quer que o Google faça parte da trajetória deles. Eles entendam que o Google não é difícil, que é para eles também. Sim. Então, eu me empolgo muito com esse trabalho. É um trabalho diferente, né? Porque ele é com poucos parceiros, mas eu acho que o chapéuzinho ali de community vai sempre andar comigo. Eu sempre tento inventar alguma coisinha diferente ali para adicionar. Já inventou, né? Agora eu já quero saber qual que é o evento. Essas empreendedoras já são uma comunidade que eu imagino que você pesquisou, entrevistou para desenvolver tudo isso. O community é, né, uma filosofia, é um jeito de é uma cultura, né? Algo que a gente carrega, a gente vê comunidade em todos os lugares, né? Como fazer desse podcast uma comunidade, né? Vamos pegar a audiência numa comunidade, os convidados em outra, e vamos trabalhar em comunidade. Mas a Carol, que trabalha em comunidade, todos os chapéus, eu sinto falta de uma comunidade que a Carol não criou. Ai, meu Deus. E vou dar este gancho aqui, porque Carol, né? Trajetória de dar inveja a muitas pessoas, né? Hoje sigo para acompanhar as receitas dessa mulher, acompanhando. E a Ptitinha, né? A neta da sua mãe. É a neta da minha mãe, a Ricota, né? A doguita, que cabe numa sacolinha, a gente fica comparando qual cachorrinha cabe em qual sacolinha. Mas na pandemia a Carol fez outro trabalho lindo, né? Que me impactou pessoalmente, que ela fez um programa de mentoria para mulheres líderes em tecnologia, né? Eu lembro que a gente tinha que preencher um formulário e ela fez os matches, assim, né? Os grupos que iam trabalhar juntos nessa mentoria. Eu, particularmente, fiquei com 2 meninas, mais 2 mulheres e a Carol como liderada. Impactou tanto que estou aqui hoje, né? Empreendedora, host do podcast da empresa, Powered by Comum, né? Mas senti falta de uma comunidade que ela não construiu, né, que foi dessas líderes. Eu não sei quantas mulheres, né, você mentorou naquele programa durante a pandemia. Que era falta de tempo, era falta de entender que era uma comunidade, não tinha ninguém para te ajudar a facilitar nesse momento, porque criou vários programas, eu acho que tinha um potencial grande para ser um outro né? programa. Eu acho que eu tinha experiência para dar e vender em como construir comunidades. Aqui eu vou ser muito transparente, honesta. Vou até aqui, arregaçar minhas mangas. Porque o contexto de como que eu criei esse negócio. Foi 2020, a gente estava em pandemia já, né? Lockdown. E daí já era constante eu receber algumas mensagens, tipo, no LinkedIn, no Instagram, tipo, oi, Carol, tudo bom? Você dá mentoria? Você dá mentoria para mulheres, para carreira? Na maioria mulheres. Recebia também de homens, mas era na maioria mulheres. E daí eu ficava, não dou e tal, mas legal, obrigada pelo interesse. Então aquilo ficou meio que martelando. Daí um belo dia eu peguei meu Instagram, fiz um stories e falei, gente, tudo bom? Eu não sei se vai fazer sentido isso aqui, mas eu vou abrir uma caixinha aqui. Aí já tinha essa feature, né, de caixinha, de você pedir para a pessoa escrever alguma coisa. Falei, se vocês tiverem interesse, vocês colocam para mim aqui o nome de vocês, porque pode ser que ninguém tenha, e daí tá tudo certo. Talvez essas pessoas que tenham interesse nem estão aqui no meu Instagram, mas caso estejam, me avisa que, enfim, vou tentar organizar alguma coisa legal pra gente. Eu juro, gravei o Stories. Apesar de trabalhar na Meta, eu nunca tinha falado num Stories até então. Adorava postar coisa, mas nunca tinha ido pra câmera. Eu sei que eu gravei e fiz assim, e fui, sei lá, tomar banho. Tipo, só eu ia saber do meu fracasso, se ninguém respondesse. Mas, assim, eu sempre me cobrei tanto que eu falei, gente, imagina se ninguém responder. Daí eu voltei, e eu acho que já tinham 11 meninas que tinham me respondido falando que tinham um interesse. Daí eu falei, poxa, legal. É igual você criar uma landing page e deixar ali, né? Tipo, será que alguém vai preencher aquele formulário? E o primeiro, acho que sempre foi evoluindo, né? Mas o primeiro eu fiz... Era eu e mais 4.
Então, eu fiz 2 grupos, tipo, um que era às terças e um que era às quintas à noite. E daí eu criei, tipo, sempre penso, né, em começo, meio e fim. Então, eu criei, para cada grupo de 4, eram 3 sessões, sempre em grupo. E daí a gente tinha começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E daí foi legal, tive bons feedbacks. Daí, só que eu achei que na primeira vez tinham pessoas de momentos de carreira muito diferentes. Então, muitas vezes agrega, mas tinha uma pessoa que era estagiária e tinha uma pessoa que era diretora. Então, poxa, logicamente que vai ter uma troca legal, mas eu percebi que se talvez eu deixasse um pouquinho mais próximo da realidade uma da outra, elas iam conseguir se ajudar mais. Sim. Porque nesse momento eu estava me posicionando muito mais como uma moderadora do que alguém para ir lá palestrar ou dar um curso ou ensinar alguma coisa. Eu tinha metodologias que eu tinha aprendido durante a minha carreira que eu acreditava que podiam ser úteis para elas. Então, eu moderava a prática dessas metodologias, né, amiga? E daí, enfim, foi evoluindo. Eu acho que no final, eu acabei fazendo... eu devo ter mentorado ali em grupo umas 60? Não, 60 é muito. Umas 50 mulheres, talvez. E daí, a pergunta, né, de... por que eu não criei um grupo? Eu sempre tive isso comigo, do tipo, eu preciso criar um grupo de mulheres. Mas eu nunca achei que eu poderia ser essa pessoa. Eu lembro que tinha um grupo de mulheres, eu não sei se você vai lembrar, Jane, que era eu, a Reza, a Nuto, a Dani, que era a Dani aqui do Cubo, a Carol Morandini, daí acho que tinha um monte de gente, a Camila Chute. Tinha um grupo ali que uma vez eu participei, que era muito legal, a Ana Fontes, essa mulherada já de carreira, assim, no mundo de comunidade de tecnologia. E eu lembro de ter participado de alguns encontros com elas e eram presenciais. Então, a gente sempre encontrava em algum lugar diferente. Eu acho que eu devo ter participado em uns 4 desses encontros. Eu achava riquíssimo. Porque o mote desses encontros, ele era o seguinte. Eu, como funcionária da empresa X, como que eu posso ajudar a comunidade de mulheres empreendedoras? Então, a gente tentava tirar do chapéu, assim, da cartola, várias coisas. Do tipo, eu tô na meta, o que eu posso oferecer? Eu posso oferecer o espaço pra gente encontrar, eu posso ver se eu tenho um budget pra gente pagar comida, eu posso ver se eu consigo mulheres pra mentorar outras mulheres. Tipo, cada uma tentava ver o que ela podia tentar oferecer baseado no lugar em que ela estava. Né? Usar os recursos do lugar em que a gente estava pra ajudar a comunidade. E na pandemia, eu acho que, naturalmente, eu fiquei em Joinville também na pandemia, longe daqui de São Paulo. Então, eu acho que eu me senti meio, tipo... Eu gostei tanto daquele grupo, eu achava ele tão perfeito, que eu falei, cara, eu não vou conseguir replicar um negócio desse jeito. Síndrome da impostora, amiga. Assim, sendo muito sincera, eu acho que foi isso. Porque hoje eu olho pra Carol de trás, agora eu sou ocupada. Lá eu tinha tempo, agora não. Lá eu tinha tempo, agora eu tenho outra desculpa. Né? Os líderes, igual tinha os líderes do Love Circles, né? A gente pode fazer um bem bolado aí. Outra pergunta, se você foi uma mulher impactada pela mentoria da Carol, deixa seu contato aí pra gente criar essa comunidade. Foram pouquinhas, mas eu acho que a gente sempre foi um negócio muito especial, assim, né? Daí, só pra finalizar esse mundo de mentoria, né? Que segue fazendo parte de mim. Eu, ano passado, quando eu fui impactada no layoff da Meta, eu falei, cara, agora é meu momento de estruturar uma mentoria, uma consultoria mesmo, sabe? Fazer um negócio diferente. Porque quando você sai de uma grande empresa e você fica, tipo... Você pensa, tá, e aí, minha renda? Vou viver do quê? Ops. E você ganha uma grana boa num layoff desse, né? Mas, tipo, meu negócio não era só a preocupação com o dinheiro, mas é tipo assim, e se acontecer de novo? Eu não quero estar numa situação de desespero. E o desespero não é nem só financeiro, é tipo de não ter o que fazer. Sim. E eu nasci pra ser CLT. Eu falo assim, Carol, o pessoal fala, por que você não aproveita e empreende? Eu falei, Deus me livre! Eu acho que você trabalhando com startup, ou você fica apaixonada e quer empreender, ou você fica traumatizada. Verdade. Exatamente. Não sou traumatizada, tá, gente? Mas eu acho que foi muito tipo, adoro ser funcionária. Tá tudo bem. E daí eu falei, cara... É o meu momento de empreender e fazer minha consultoria de carreira. Enfim, não tem mais a desculpa da falta de tempo. Mas aí o que acontece? Eu falei, tá, tô desempregada. Eu vou falar de carreira estando desempregada. Tipo, as pessoas não vão dar moral nenhuma pra mim. Elas vão dizer, gente, essa doida aí querendo vender consultoria pra mim e tá desempregada. Tá. Desempregada não, profissional independente. É isso, in between jobs, sabático. Sabático é mais chique. Próprio negócio. Sabático é mais chique. Só que daí eu entrei no Google em outubro do ano passado,
E daí, só que com uma outra Carol, sabe? Esses 3 meses foram muito legais. Do tipo, cara, o emprego é emprego, o trabalho é o trabalho. Ele não é a sua vida, ele não é a sua família. Você pode ter amigos, lógico, e ter a sua comunidade, mas assim, você tem uma vida, você ainda existe a Carol. E aí daí quando surgiu também a vontade de fazer os videozinhos de culinária, que era um negócio que eu morria de medo do julgamento dos outros. Mas eu já fazia, eu já postava, a galera, manda receita. Toda vez que eu postava no Stories, eu falei, quer saber, vou gravar os vídeos. Adoro gravar, adoro editar, amo mexer lá no CapCut. E em paralelo com isso, eu falei, quer saber, também vou dar mentoria. E daí eu lembro da Antônia, que trabalhava comigo na Meta, que dava mentoria para a comunidade negra apenas. E ela falou assim, Carol, que você é boba, que dá mentoria de graça, cobra, faz um negócio estruturado, decente aí, vai cobrar, faz uma consultoria. Eu falei, ai, não, amiga, não sei o que, não. Eu falei, quer saber, vou então tentar. Daí eu fiz, daí eu estruturei, daí eu sentei minha bunda na cadeira e falei, não, vou fazer um negócio top, né? Que se eu vou cobrar, daí o buraco é mais embaixo, porque uma coisa é você fazer de graça, outra coisa é você cobrar os outros. E hoje eu faço assim, de uma forma muito peculiar, não divulgo, só às vezes no meu stories, que tenha uma vaga sobrando, mas eu não divulgo quase em lugar nenhum que eu dou mentoria de carreira. Ela é extremamente focada. Então, assim, eu sento 2 horas com a pessoa, faço um diagnóstico, proponho algumas sessões, poucas, pra gente também não ficar delongando muito, e a gente vai resolver um problema por sessão. Então, assim, muito preparo do meu lado. E não é a mesma... Tipo assim, as pessoas são tão diferentes, gente, que para uma mulher, por mais que ela seja da mesma indústria, ela esteja num momento de carreira parecido, são planos de carreira completamente diferentes. Porque aqui eu preciso trabalhar na comunicação dela. Aqui eu preciso trabalhar no stakeholder mapping dela. Pessimamente conectada. Ela precisa se conectar. Não, e eu desenvolvi algumas metodologias para você começar a se conectar com as pessoas. Lógico. Porque daí você começa a voltar, do tipo, eu preciso ajudar ela a se conectar. Como é que eu ajudo? E eu trabalho muito nesse como. E ainda é algo pequeno, que eu penso que um dia meu sonho é viver disso lá pra frente. Mas eu ainda... Escrever seu livro. Será? Oh. Ai, gente, imagina. Meu Lógico. sonho. Mas eu acho que é isso, assim, de novo, segue comunidades. Eu acho que agora, dentro da minha realidade, um pouco mais focado em poucas pessoas, eu acho que o fato de ter feito com várias e agora tá fazendo individual me ajuda muito, assim. Eu acho que em algum momento eu vou achar um meio termo, do tipo, ter algo mais escalável e ter algo mais individualizado. O escalável sendo de graça, quem sabe, e o individualizado sendo pago. Eu dou mentoria também para Instituto Semear, né? Eu sou mentora do Instituto Semear, então ali é onde eu também... Aprende, testa tudo. Aqueles jovens são maravilhosos, então, assim, é muito legal também você voltar a falar com a galera que tá na faculdade e não sabe o que fazer da carreira. E eu queria muito ter tido alguém para me ajudar na época, sabe? Então, é bem legal. Eu acho que para quem quer, gosta disso, tem muita oportunidade legal. Muito legal. Muito bom. Infelizmente, caminhando pro fim. É muito rápido. Eu quero mais 3 horas aqui, galera. Bom, você viveu, né? Começou IBM, Tech, a mudança ali, né? De mudar de hardware para software. Viveu toda essa cultura meta de respirar comunidade. Não fez a comunidade de mentorias, mas... Tem ainda aí no Google, né, trabalhando essas lideranças, os seus parceiros como comunidade. Vai sempre te seguir, comunidade, né, de algum jeitinho. O que você vê a sua visão sobre o futuro das comunidades? Quais mudanças você espera ver no mercado para os próximos anos aí, já que você está sempre tão antenado, sabendo tudo à frente das tecnologias, a gente não sabe. Eu acho que somos seres que nascemos para viver em comunidades, né? Eu brinco que religião é uma comunidade, sua escolha política é uma comunidade, o clube que você frequenta é uma comunidade. Então, a gente naturalmente, como seres humanos sociais, a gente busca se conectar com pessoas que compartilham os mesmos valores que a gente. Então, eu acho que elas vão continuar existindo, a gente querendo ou não. Eu acho que quando a gente pensa no futuro dessas comunidades... e que eu sinto muita falta, assim, eu, na verdade, não tenho uma previsão, uma resposta, mas eu acho que a gente passou por um momento em que elas estavam bombando, a gente está num momento em que eu ouço falar muito menos de comunidades. Eu acho que a gente precisa encontrar
como monetizar comunidades, assim. Eu tenho muito medo dessa palavra monetizar, porque a gente... Ai, tem tanta coisa acontecendo na internet, assim, que eu fico tipo... Mas um pouco de receio de falar em monetizar, mas eu acho que é muito mais o que eu falei antes de que eu acho que eu pequei. Como que a gente mede? Como que a gente usa essas comunidades a favor realmente de uma empresa? Assim, como que as empresas podem voltar a olhar para a comunidade como um asset importante para elas tomarem decisão? Né? Tipo assim, a gente já tem alfas e betas, lança produto, testa. Eu acho que se a gente juntasse mais as comunidades com algo que possa agregar um valor real e comprovado para as empresas, e não precisam ser gigantescas, você não tem que abraçar o mundo. Eu acho que não é só sobre o volume de pessoas, acho que a gente tem que pensar na comunidade como o para que ela serve. E não, tipo, volume para eu dizer que eu tenho uma comunidade de 1 milhão de pessoas. Acho que não é mais sobre isso. Já foi muito sobre isso, né? Muito PR, dizer que você tem uma comunidade falando de você. O brand love, ele ainda é extremamente importante. A gente vivencia muito isso nas redes, né? A gente vê o quanto que as pessoas começam a se apaixonar por uma marca e elas naturalmente criam essa comunidade de pessoas que as amam e as consomem. Eu acho que ainda acho que falta tecnologia para ajudar a gente a conversar com as comunidades. Eu lembro na época do metaverso a gente falava muito como que blockchain poderia ajudar nisso. É algo que foi um hype, agora acho que se fala de novo pouco sobre isso. Não sei quem que vai trazer, igual a gente conseguiu com o AI, né? Que falou, e agora o negócio tangibilizou de uma forma muito gostosa no nosso dia a dia. Eu acredito que, quem sabe, essas tecnologias aí que a gente estava até falando antes de Web3 possam chegar nesse ponto. Mas eu acho que vai ser de benefício tão legal para artistas. Imagina você poder realmente priorizar quem é super fã. As marcas vivem buscando, né, esses grandes fãs, porque, querendo ou não, quando a gente fala mal de uma empresa, de uma marca, o negócio viraliza. Mas tem tanta gente querendo falar bem e adorariam receber alguma gratificação por isso. Então, eu acho que se a gente pudesse usar um pouquinho mais de tecnologia a favor das comunidades, também poderia fazer com que isso fosse mais comprovado, o retorno dela ao investimento. Acho que... Muito bom. Temos vários, né? Eu Casos, achei maravilhoso, né? porque é exatamente a nossa missão aqui, Exatamente, mostrar a nossa esses missão. casos e tentar guiar a galera a chegar nesse lugar de realmente criar resultados comprováveis. Né? Com certeza. Já é possível, temos cases agora, tem muita coisa que evoluiu nesse sentido e a gente, a cada episódio, tenta trazer mais ensinamentos e mais playbooks para o pessoal continuar entendendo, né? O que faz sentido, o que não faz sentido, para públicos diferentes, para tipos diferentes, objetivos estratégicos diferentes da comunidade. É uma aquisição, é uma retenção, é diminuir CAC, né? Então, a gente já está conseguindo tangibilizar algo que 2016, 2019 era tão intangível, era mágico, era intangível, mas fez tanta diferença na vida de tanta gente, né? Que participou e pertence até hoje a comunidades, né? Vamos fazer a nossa perguntinha final para a nossa convidada? Vamos lá? A gente já está em cima da hora, mas a gente sempre gosta, né? Como é um playbook, a gente sempre traz cases, na maioria, de sucesso, né? Cases que, igual você trouxe uma história completa de IBM, Meta, Facebook. E, né, o próprio Google tem Fuck Up Nights, né? Tem várias comunidades que fazem Fuck Up Nights. Então, a gente gosta de trazer um erro também. Se você pudesse olhar para trás, assim, né? E pensar no maior erro que você possa ter cometido na sua trajetória, sendo não ter criado nossa comunidade, seja não ter criado a sua comunidade, né? Porque hoje eu converso com pessoas do meu meio e falo, nossa, você já viu aquela moça que faz os reviews, a Carol? Aí eu conheço, né? Então, tem outra comunidade sua aí de seguidores, de lovers, né? O que você pode ter deixado de observar, né? Na sua trajetória que te levaram até isso? O que você, olhando para trás hoje, faria diferente? Eu acho que um deles eu comentei, que foi no momento de DevC, especialmente, assim, não ter enxergado como metrificar de melhor forma as evidências que a gente tinha. Seria super desafiador, mas eu acho que me faltou um pouco de visão de negócios. E da minha vida pessoal, eu acredito que a síndrome da impostora, ela me segura de fazer muitas coisas, assim. Eu acho que é o grande medo de errar que me segura, que eu acho que
Quem sabe eu deveria tratar isso na terapia, não é mesmo? Vamos tá falando sobre Mas isso. eu acho que é um pouco isso, assim. E apesar de tentar lutar diariamente contra ela, conversas como essa são muito legais, né? Pra gente falar, não, quem sabe eu posso. Eu Você acho que pode. tem sempre algo me segurando. Então, a dica é, não deixe esses medos te segurarem. Tá dando certo até agora, acho que tá dando tudo certo na vida. Esses erros são importantes, mas eu também acho que nunca é tarde, né? Pra gente talvez falar, não, sai medo, vamos inventar um negócio novo. Quem sabe depois desse podcast, né? Opa! Olha aí. Ó. Já é um case nosso, já queremos isso Já aí. queremos. Ai, difícil de terminar, porque eu queria mais, que tem almoço, tem um monte de coisa que a gente quer tomar um café, falar da vida, mas agradecer muito o seu tempo. Sabemos que é uma mulher de pouquíssima agenda, então é muito gratificante pra gente receber. E deixar o espaço para você falar onde as pessoas te encontram e acompanham toda essa trajetória que eu acompanho há anos. Então, onde o pessoal te acha, vê seus reviews, acompanha a sua mentoria, te procura para um job. Eu acho que eu tentei facilitar a vida de todo mundo. É tudo Carol Dalmo. Então, LinkedIn é Carol Dalmo. Então, CarolDalmo, que é o nickname do meu nome e o nickname do meu sobrenome. Então, Carol Dalmo tudo junto. Tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Galera que gostar de ver receitinha de comida também. Lá no Instagram sempre tem alguma coisinha, restaurante. E no LinkedIn eu tenho tentado postar de novo mais, assim. Também tô pecando nisso. É bom. Muito bom. Obrigada de coração, Caio. Obrigada por estar comigo mais esse episódio. Imagina, sempre um prazer. Obrigada, audiência. Despedir da galera? Não me despedi. Obrigado, pessoal, por acompanhar a gente mais uma vez. E se vocês gostaram desse episódio, além de seguir a Carol em todas as redes sociais dela, siga a gente também nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube. Recomende o episódio para os seus amigos e a gente espera no próximo. Com certeza. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais um episódio. Sigam a gente, né? Compartilhem esse conteúdo para essa história chegar a mais pessoas, que é uma trajetória muito rica. A gente se vê no próximo episódio. E não deixem de deixar nos comentários também sugestões de próximas pautas, se vocês foram impactados pela mentoria da Carol, pelo Dev Circles, ou se querem ver algum tema diferente, algum case, né? Conta pra gente e a gente se encontra na próxima. Obrigada pela audiência. Até mais.